Noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, o seu lar e a sua família. Mais um dia de bênção, mais uma noite de vitórias, é estar na presença de Deus, para juntos adorarmos o nome santo do Senhor, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Hoje nós temos um tema forte, um tema poderoso, do fundo do poço para uma vida de vitórias. Quantas pessoas, de alguma forma, foram parar no fundo do poço? Mas nós vamos estudar, nós vamos aprender como é possível sair do fundo do poço até chegar numa vida de vitórias. E hoje eu tenho certeza de que esta palavra vai renovar a sua alma, vai renovar o seu espírito. Como é maravilhoso poder aprender e aprender com o mestre dos mestres, com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o mestre dos mestres e a sua palavra é perfeita, a sua palavra é maravilhosa e traz para nós um ensino glorioso. Eu quero convidar você, após esta linda canção, nós iremos começar o estudo. E agora nós vamos compartilhar, eu irei compartilhar esta live com os contatos que eu tenho aqui no meu Instagram, com os meus amigos do Instagram, e eu convido você a fazer a mesma coisa. Se você ainda não convidou, convide agora, porque esta é uma forma de evangelizar, esta é uma forma de ajudar as pessoas que precisam ouvir esta palavra. Do fundo do poço para uma vida de vitória. E tudo que eu falo aqui tem uma base bíblica, tudo que eu falo aqui é baseado na palavra de Deus. Então, quando você compartilha, quando você envia para alguém esta live, de alguma forma você está evangelizando. De alguma forma você está ajudando pessoas, levando esta palavra que tem ajudado, que tem fortalecido, que tem renovado vidas. Glória a Deus. Com gratidão, ó Pai, eu faço esta oração. Eu faço esta oração. Muito bem, queridos, vamos dar início à nossa escola Metanoia, mudança de pensamento. Como tenho dito, a Adriana, o Anderson, sejam bem-vindos. Como tenho dito, para mudar de vida é preciso mudar o pensamento. Para mudar de vida é preciso mudar o pensamento. E o título dessa escola, o nome dessa escola é Metanoia, que significa mudança de pensamento. Quando nós mudamos os pensamentos, Adriana, Nádia, quando nós mudamos o pensamento, mudamos as nossas palavras. Quando mudamos as nossas palavras, também mudamos a nossa ação, as nossas ações. E quando mudamos as nossas ações, logo nossa vida por inteiro é mudada, nossa vida é transformada. Boa noite, que Deus abençoe a vida de todos. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu convido você para compartilhar esta live e mandar para os seus amigos do Instagram. Queridos, a história de hoje é a história de José, bastante conhecido. Algumas pessoas chamam José do Egito, mas José não era do Egito. José
ele era de Canaã. Ele estava no Egito, mas não era do Egito. E na história de José está em Gênesis capítulo 37, versos 5, 10, 11, 23 e 24. Esses versículos narram a história de José. José era filho de Jacó e muito querido pelo seu pai. Era um rapaz querido pelo pai e ele se destacava entre os seus irmãos, de uma forma que o seu pai mandou fazer uma túnica colorida, uma capa colorida que ele usava. Isso causava inveja em seus irmãos. E se isso não bastasse, José teve um sonho, e o sonho de José afrontou ainda mais os seus irmãos. José sonhou que havia 11 estrelas, e essas 11 estrelas, o sol e a lua, se prostravam, reverenciavam a estrela de José. Meu filho Silas, João Paulo, boa noite, a paz. E José conta este sonho para os seus irmãos, e eles disseram: será que nós iremos te reverenciar? Você sendo o segundo filho mais novo, você quer dizer que nós iremos reverenciar você, que o nosso pai e a nossa mãe vai se prostrar diante de você? José estava tendo um sonho, e aqui nós já aprendemos a nossa primeira lição. Nem tudo que sonhamos podemos contar, ou nem tudo que sonhamos podemos contar a qualquer pessoa. Muitas pessoas, elas têm um sonho, têm um projeto, têm um plano, e aí sai contando para todo mundo. E aquelas pessoas que não gostam de você, que não querem o seu bem, elas irão trabalhar para que o seu desejo, o seu sonho não se realize. E é por isso que você não deve contar para todo mundo o seu sonho. Olha o que acontece. Deus tinha um plano na vida de José. Isso é um fato. Deus tinha um projeto. Deus iria realizar, porque quando Deus tem um plano numa vida, Ele realiza independente de qualquer situação. Se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai realizar. Se Deus tem um plano na vida do teu marido, do teu filho, da tua esposa, Ele vai realizar, independente de qualquer coisa. Ah, pastor, ele não quer, ela não quer, ou ele até tem ódio dessa coisa. Não interessa. Os planos de Deus irão se realizar. Porém, entretanto, a maneira, a forma que o sonho vai se realizar, a maneira que esta pessoa irá chegar no lugar que Deus determinou, isso depende da pessoa. Isso só depende da pessoa. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente fala o que não devia e acaba, aumentando o sofrimento. E foi o que acontece com José. Um dia José iria ser governador de toda a terra. Isso é um fato, porque é promessa de Deus. Então iria acontecer. Porém, o sofrimento que José passou talvez não fosse necessário. Mas José abre a sua boca e conta o seu sonho para os irmãos, que eram invejosos, que sentiam inveja de José. E um certo dia, quando eles estavam pastoreando as ovelhas, e lá vem José trazer notícias, pegar notícias, Irene Silva, e levar de volta para o seu pai. E eles disseram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, e aí depois nós saberemos o que será dos sonhos dele. Olha o plano dos invejosos. O plano dos invejosos era matar José. Mas a raiva dele não era contra José, literalmente. O ódio deles era contra o sonho de José. E é por isso que você não deve contar para todo mundo o seu sonho, o seu desejo, o seu projeto.
porque o seu projeto vai provocar a ira de quem tem inveja. Os irmãos de José, ele tinha raiva não literalmente de José, mas do sonho de José. E aí eles disseram, vamos matá-lo. Olha a frase, e aí veremos o que será dos sonhos dele. E um deles levantou e disse, não vamos matar nosso irmão, joga ele nesse poço. E depois nós iremos decidir o que faremos com ele. Então pegaram José, tiraram a túnica de José, que ele causava inveja, causava a eles a inveja, e jogaram José no fundo do poço. E talvez eu esteja falando aqui com pessoas que entendam muito bem o que é o fundo do poço. Talvez eu esteja falando com pessoas que já esteve no fundo do poço. Amém, Adriana? Vamos orar sim. Boa noite para a mãe de Adriana, para as irmãs, Deus abençoe. Minha irmã Lorivalda, boa noite e a paz do Senhor. Então José estava agora no fundo do poço, e talvez eu esteja falando com pessoas que sabem muito bem o que é o fundo do poço, porque talvez você já esteve lá, ou quem sabe você ainda está tentando sair. Mas eu quero lhes dizer nesta noite que existe caminhos para sair do fundo do poço. Existem maneiras para sair do fundo do poço. E aí nós vamos estudar passo a passo de como entrar e como sair no fundo do poço. Ou seja, por que entrou no fundo do poço e agora como sair do fundo do poço. Primeiro passo que faz uma pessoa cair no fundo do poço é o orgulho, é a prepotência. A prepotência e o orgulho é um sentimento que joga qualquer ser humano no fundo do poço. Provérbio 16:18 diz que o orgulho precede a queda. Ou seja, o que joga, o que lança o homem e a mulher no fundo do poço, que derruba o homem e a mulher, é o orgulho. O orgulho coloca qualquer ser humano no fundo do poço. Lembre-se que foi o orgulho quem tirou Lúcifer do céu, derrubou Lúcifer. O orgulho derrubou os grandes homens de Deus, e até hoje o orgulho continua fazendo vítima. Por que o orgulho? Porque o orgulhoso, ele não consegue pedir ajuda. O orgulhoso acha que pode resolver sozinho, pode resolver sozinha. O orgulhoso, a orgulhosa não pergunta pelo caminho, não pergunta a quem sabe. Boa noite, Ivone, seja bem-vinda, a paz. E por isso provoca a queda. O orgulho provoca a queda na vida de todos os orgulhosos. E aí, nós já sabemos que o orgulho provoca a queda. E agora nós queremos saber por que as pessoas que caíram, desceram até o fundo do poço. Gislaine Ferreira, boa noite. Pedrina, boa noite, a paz, sejam bem-vindas. Por que as pessoas que caíram no fundo do poço permanecem no fundo do poço? Muitas vezes não conseguem sair do fundo do poço. Por quê? Por causa do não perdão. Toda pessoa que não consegue perdoar, elas permanecerão no fundo do poço até que consiga perdoar os seus opressores, os seus algozes ou aqueles que lhes ofenderam.
O que mantém o ser humano no fundo do poço é a mágoa. A mágoa é como uma mochila de pedras que alguém tenta atravessar um lago nadando, carregando a mochila de pedras, vai afundar. A mágoa é um peso extra que o ser humano não foi preparado para carregar. Quando Deus criou o homem, Ele não nos deu capacidades para carregar a mágoa. Quando o Senhor criou a mim, criou a você, o Senhor não nos deu esta capacidade de carregar mágoa dentro de nós. E é por isso que todas as pessoas que não conseguem perdoar, elas afundam cada dia mais até chegar ao fundo do poço. Afundam na ansiedade, afundam na depressão, afundam na síndrome do pânico. As pessoas que não perdoam afundam financeiramente, afundam na saúde física, espiritual, se distancia de Deus, não consegue ter forças para servir a Deus em espírito e em verdade, porque não consegue perdoar. Pastor, eu não lembro de alguém que eu tenha mágoa. Isso acontece. Muitas pessoas que conversam comigo, que às vezes vêm pedir ajuda emocional e espiritual, elas dizem assim: pastor, eu já perdoei todo mundo. Muitas pessoas dizem isso. Eu não tenho mágoa de ninguém. E aí eu pergunto: quanto a você? Você já se perdoou a si próprio? Ou carrega culpa nos seus ombros por isso ou aquilo? Ou se sente culpada por alguma coisa que aconteceu na vida? Lembre-se que o perdão, ele deve ser gerado para si e para os demais. Então algumas pessoas até conseguem perdoar os outros, mas não conseguem perdoar a si. Outras pessoas conseguem se perdoar, mas não conseguem perdoar outras pessoas. De maneira que carregam uma sacola, uma mochila de pedras nas costas. Zé Wilson, boa noite, a paz do Senhor. Então, o que mantém uma pessoa no fundo do poço é o mesmo motivo que levou para lá: o orgulho e a mágoa. E aí, queridos, a pessoa que carrega o orgulho no coração, elas infelizmente elas resistem à ajuda. Elas não conseguem receber ajuda por causa do orgulho. As pessoas que carregam este fardo pesado do orgulho, você conversa com elas e elas falam como a vida delas seja um verdadeiro paraíso. Mas nitidamente você percebe que não é. Está estampado no rosto que não é. Nas ações do dia a dia, que a vida tem sido uma desgraça. Mas essas pessoas, elas conseguem usar uma máscara e dizer que a vida delas é um paraíso. Isto é o orgulho tomando conta, que é exatamente aquilo que levou para o fundo do poço, é o que mantém lá. O que leva o ser humano para o fundo do poço é a mesma coisa que o mantém no fundo do poço: o orgulho e a mágoa. Diogo Eufrásio, boa noite, bem-vindo. E aí, queridos, por mais que você tente ajudar estas pessoas, por mais que tentemos ajudar, mas infelizmente elas só irão ouvir e compreender o que elas querem ouvir, o que elas querem compreender. E aí, essas pessoas, elas não querem, na grande maioria das vezes, sair do fundo do poço. Já já nós vamos falar de como sair. Estamos falando agora das pessoas que estão no fundo do poço e não querem sair.
Algumas pessoas não querem sair do fundo do poço, porque lá no fundo do poço elas têm a atenção que fora não tinham. Elas têm o carinho que fora não tinham. E muitas vezes a grande necessidade da pessoa é atenção e carinho. Porque muitas vezes é isso que faltou na infância. Deixa eu contar uma história para você tomar base. Na infância, muitas crianças não têm atenção do pai e da mãe devido à correria. Especialmente nesses tempos modernos, o pai trabalha para um lado, a mãe trabalha para o outro. E quando chega à noite, às vezes chegam cansados. E aquela criança, ela anseia pela atenção do pai e da mãe, tanto quanto pelo leite materno. E aí, muitas vezes, este pai e esta mãe não conseguem, devido à correria da vida, não conseguem dar atenção devida. Só que, como acontece com todas as crianças, um dia essa criança adoece. E aí, quando esta criança adoece, toda a atenção da casa se volta para ela. A mãe tem mais tempo, o pai tem mais tempo, dá comidinha na boca, dá carinho, dá amor, atenção. Só que um dia essa criança fica boa, a febre vai embora, garganta inflamada vai embora, e tudo volta ao normal como era antes. O pai já não tem mais tempo, a mãe já não tem mais tempo. E aí acontece, eventualmente, a criança adoece outra vez. E aí outra vez, esta criança é mimada, esta criança tem atenção, tem carinho e amor. Então, o que esta ação está formando no subconsciente desta criança? Toda vez que eu me dou mal na vida, eu tenho amor e carinho. Um dia essa criança cresce, se torna um adulto. E inconscientemente, este adulto se auto-sabota. Este adulto se auto-sabota para cair no fundo do poço. Este adulto carente de atenção, como aquela criança crescida que quando era pequeno recebia atenção quando estava se dando mal, doente, no subconsciente ficou a mensagem: toda vez que eu me dou mal na vida, eu tenho atenção e carinho. Então este adulto agora ele se auto-sabota, faz coisas que não é para fazer. Este adulto agora ele entra por caminhos perigosos que não era para entrar, só para cair no fundo do poço. E aí alguém pode dizer: pastor, mas ninguém quer cair no fundo do poço. Conscientemente não. Conscientemente ninguém quer cair. Só que nós não somos guiados pelo consciente. Nós somos guiados pelo subconsciente. E aí, por mais que conscientemente você não queira cair no fundo do poço, se o seu subconsciente isso, a pessoa vai se auto-sabotar, vai fazer coisas que não era para fazer, para adoecer, para se dar mal na vida, em uma tentativa desesperada de atenção, carinho e amor. Quem está compreendendo até agora, diga amém. Você está compreendendo? Coloca um emojizinho aí, dá um amém. Se você está entendendo até agora, me ajuda aí a prosseguir na live, me ajuda. Porque depois dessa nós vamos falar agora como sair do fundo do poço. Se você já está entendendo, me ajuda aí. Se não está, escreve também, não estou entendendo. Mas se estiver entendendo, por favor, me ajuda aí. Fala amém, coloca o emojizinho. O Wilson está entendendo. Glória a Deus. Irene também está entendendo. Se você está entendendo, coloca um emoji, fala um amém, me dá um sinal que está entendendo, para a gente prosseguir, porque já já nós vamos falar agora de como sair do fundo do poço. Glória a Deus.
Então muitos adultos, eles inconscientemente se auto-sabotam. Diogo, amém, está entendendo? Eles se auto-sabotam numa tentativa desesperada de receber o carinho, a atenção e o amor que tanto deseja. Adriana, amém, glória a Deus. E aí nós vamos falar agora de como sair do fundo do poço. Já que você vai encontrar muitas pessoas pela rua, você vai perceber, depois que você aprende isso aqui, é interessante que você tenha papel e caneta e anote tudo que está sendo dito para você aprender. Porque depois que você aprende isso aqui, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. Quando você aprende isso aqui, você vai começar a ver coisas que você não via antes. Você vai descobrir na sua família, nos seus amigos, coisas que você não enxergar, vai passar a enxergar. Depois que você aprende isso aqui, você vai ver pessoas se auto-sabotando. Não porque são ruins, não porque são más, mas porque a informação do subconsciente leva a pessoa àquilo. Quer uma prova disso? Muitas mães, elas dizem, eu nunca mais vou gritar os meus filhos, porque eu sei que é errado gritar. Mas aí em algum momento de raiva ela vai e grita de novo. Conscientemente ela sabe que é errado gritar o filho, mas nós não somos guiados, comandados pelo consciente, nós somos comandados pelo inconsciente, e é por isso que a mãe vai lá e grita de novo, não porque quer gritar, mas porque o inconsciente está lá em formação. Então vamos lá. E como sair do fundo do poço? É fazer exatamente o contrário do que levou ao fundo do poço. Se o que leva o homem para o fundo do poço, ponto 1, é o orgulho, o que começa a tirar o ser humano do fundo do poço é a humildade. A humildade começa a tirar o ser humano do fundo do poço. E o que é a humildade, pastor? É pessoas pobres? São pessoas humildes? Não. Existe pobre orgulhoso, existe rico humilde. Assim, vice-versa. Como existe rico orgulhoso e pobre humilde. Não tem a ver com o bolso. A humildade é do coração. A humildade parte de dentro para fora, é do coração do homem. Tem nada a ver com o bolso do homem. Existem pessoas muito pobres e muito orgulhosas. Existem pessoas muito ricas e muito humildes. Então, se o primeiro ponto que leva o ser humano para o fundo do poço é o orgulho, o primeiro ponto que tira, o primeiro degrau que tira o homem do fundo do poço é a humildade. A humildade que sai do fundo do coração, que procede de dentro para fora. A humildade, queridos, é quando a gente não sabe, pergunta. O humilde, quando ele não sabe, ele pergunta. O humilde, ele recebe o conselho e agradece. O humilde, ele reconhece que não sabe de tudo e para aqui na escola Metanoia para aprender, porque ele reconhece que não sabe. A humildade, a pessoa humilde, ela entende que por mais experiente que seja na vida, sempre existe algo novo para aprender. Então ele e ela para aqui na escola Metanoia para aprender como mudar de mente. A humildade faz isso. E primeiro ponto é colocar em prática os conselhos que aqui você recebe. Os conselhos que aqui você recebe é colocar em prática, porque não existe outra forma
de haver uma mudança de vida sem a mudança de atitudes. Mudar o pensamento é apenas a raiz da árvore. A raiz de qualquer atitude está no pensamento, bom ou mal. Se o pensamento for mal, as obras serão más. Se o pensamento for bom, as obras serão boas. Jesus diz: pelo fruto se conhece a árvore. Então, se o pensamento for bom, as ações serão boas. Então mude o pensamento e as ações serão mudadas. E somente colocando em prática o que você aprende aqui, você poderá enxergar a saída do fundo do poço. Idman, Adriana, sejam bem-vindas, a paz do Senhor. Glória a Deus. Guilherme, boa noite, a paz do Senhor. Então, já estudamos até agora o que leva um ser humano ao fundo do poço, o que mantém o ser humano no fundo do poço, e agora estamos estudando como sair do fundo do poço. E o primeiro ponto é a humildade, é colocar em prática aquilo que nós ouvimos. E como é que nós podemos colocar em prática aquilo que nós ouvimos? Acreditando que a palavra é verdadeira, acreditando que a palavra funciona em nossas vidas. Jesus disse: tudo é possível ao que acredita ou ao que crê. Então será possível, Guilherme, Idman, Wilson, será possível sair do fundo do poço quando eu acredito nos conselhos da palavra e coloco em prática. Segundo ponto para sair do fundo do poço, já que primeiro ponto para entrar é o orgulho, segundo ponto para manter lá é a amargura, o segundo ponto para sair do fundo do poço é perdoar. É isso mesmo. Perdoar é o segundo degrau para sair do fundo do poço. Queridos, acredite, porque isso aqui não é fruto do meu pensamento, eu não inventei isso aqui. Isso aqui é extraído da palavra de Deus. Tudo isso aqui é extraído da Bíblia Sagrada. Então há mais de 2000 anos isso está funcionando. E não é hoje que isto vai falhar. Se isto funciona há mais de 2000 anos atrás, com todo mundo que coloca em prática, não é hoje que vai falhar. Hoje ainda isso funciona. E enquanto houver ser humano na terra, enquanto a igreja estiver na terra, esta palavra funciona. É a palavra de Deus. Então vamos lá, queridos. Segundo ponto para sair do fundo do poço é o perdão, é perdoar aqueles que nos feriram. Se eu não consigo perdoar aqueles que me magoaram, aqueles que me feriram, eu vou viver no fundo do poço emocional. Porque a falta de perdão leva o ser humano para o fundo do poço emocional. E isso prejudica o relacionamento, ou os relacionamentos, seja de cônjuge, seja de irmãos, de pais e filhos, seja de amigos, seja de patrão, funcionário. Qualquer relacionamento é prejudicado pelo não perdão, pela falta de perdão. A falta de perdão prejudica a vida financeira. A pessoa que não perdoa não consegue produzir como deveria. A falta de perdão prejudica a vida espiritual, porque a falta de perdão afasta o ser humano de Deus. Então perceba que para sair do fundo do poço, primeiro ponto, a humildade, porque sem humildade eu não ouço, sem humildade eu não aprendo, sem humildade eu não coloco em prática aquilo que eu aprendi.
Segundo ponto para sair do fundo do poço, o perdão. Eu preciso me perdoar e eu preciso perdoar os outros. Como eu falei no início, algumas pessoas até conseguem se perdoar, mas não conseguem perdoar os outros. Outras pessoas conseguem perdoar todo mundo, mas não conseguem se perdoar. E a culpa, a autoculpa ou a culpa dos outros igualmente é nociva, igualmente é venenosa, igualmente destrói. Tanto eu carregar uma autoculpa quanto eu culpar os outros pelas minhas feridas, isso é um veneno que destrói qualquer ser humano. Então hoje, perdoa. Quem concorda, escreve a palavra aí, perdão. Escreve comigo, vem comigo aí, escreve perdão, vai lá. Quem concorda com esta palavra, escreve perdão. Se você acha que deve perdoar, participa junto comigo aí, escreve perdão. Glória a Deus. Escreve perdão se você concorda comigo que deve perdoar. E agora nós vamos já falar o último ponto, terceiro e último ponto para sair do fundo do poço. Vamos lá, querido, você concorda que deve, que esta palavra é verdade? Então coloca perdão, Wilson, perdão. O perdão liberta, o perdão salva, o perdão prospera, o perdão traz paz, o perdão, sabe, enche o coração de alegria. E se você concorda, escreve aí perdão. Glória a Deus. Diogo, perdão. Escreve perdão. Vamos lá, gente, vamos participar. Escreve perdão, que eu já vou falar o último tópico para a gente orar, de como sair do fundo do poço. Glória a Deus. O último ponto para sair do fundo do poço é ter clareza para onde você quer ir. Irene, perdão. Primeiro ponto é ter humildade. Segundo ponto é perdoar. Terceiro ponto é saber com clareza para onde você quer ir. Ninguém sai de um lugar sem saber para onde vai. Ninguém se move sem saber para onde vai. E é preciso ter clareza para onde você quer ir. Tem uma história de um desenho aí, de um filme animado, de um desenho animado, que eu não vou recordar o nome dos bonequinhos, mas um bonequinho chega no encruzilhada e encontra o gato. E aí o gato pergunta: para onde você quer ir? E o bonequinho diz: eu não sei. Então o gato responde: já que você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho lhe serve. E isto é uma verdade deste desenho animado. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer coisa serve. Muitas pessoas têm o costume de dizer: Deus faça de mim o que Ele quiser. E isto traz uma contradição muito grande. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para escolher o seu caminho, para escolher para onde você quer ir. E aí quando eu digo Deus faça de mim o que quiser, eu estou abdicando do meu livre-arbítrio. Eu estou devolvendo a Deus o que Ele me deu. Eu estou dizendo: Deus, a sua maneira de trabalhar não está certa. O Senhor me deu livre-arbítrio, mas não está certo. Eu te devolvo. E Deus nunca erra, queridos. Deus nunca erra nas suas decisões. Se Deus nos deu livre-arbítrio, é porque você é capaz de ter clareza para onde você quer ir, aonde você quer chegar. E eu pergunto nesta noite: aonde você quer chegar? Eu pergunto nesta noite: aonde você quer ir?
Medita, pensa nisso. Então, ninguém não sai do fundo do poço se não souber aonde quer ir. Para sairmos do fundo do poço é preciso ter clareza na mente aonde quer ir, aonde quer chegar. E quando nós dizemos para Deus e para nós mesmos aonde queremos ir, aonde queremos chegar, Deus nos ajuda a chegar no nosso objetivo. Deus nos ajuda a vencer os obstáculos, sair do fundo do poço para alcançar os nossos objetivos, porque sabemos aonde queremos ir, temos clareza para onde iremos. E aí nós dizemos: Senhor, eu quero tal coisa, Senhor, eu desejo, eu preciso tal coisa. E aí, com clareza, quando nós dizemos isso, a ajuda de Deus vem para nós. A mão de Deus é estendida para tirar do fundo do poço. E isso vale para qualquer fundo de poço. Seja fundo do poço emocional, seja fundo do poço familiar, seja fundo do poço no casamento, seja financeiro, seja espiritual. Este projeto que foi entregue aqui nesta noite serve para qualquer área da vida. Se você aplicar ele em qualquer área da vida, vai surtir efeito. Em qualquer área da vida vai te ajudar, vai te tirar do fundo do poço. Então, queridos, agora só me resta orar em seu favor. Eu quero orar em favor da sua vida, da sua casa, da sua família. Se você deseja um pedido de oração, faça aí seu pedido de oração, porque eu quero orar em seu favor. E amanhã voltaremos, 22h30, com mais um tema poderoso, trazendo um tema forte, um ensinamento glorioso na escola Metanoia. Que Deus abençoe. Grave isso, pastor. O que é metanoia? Metanoia é uma palavra grega transliterada para o português, que significa mudança de pensamentos. Glória a Deus. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Momento de oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, em teu nome santo, Senhor, eu oro por cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, eu oro pela vida espiritual de José Wilson, pela saúde da família. Eu oro, meu Deus, por José Francisco e por toda a família de Irene. Senhor, eu te apresento a saúde da tua filha, meu Pai. Toca na vida dela do alto da cabeça à planta do pé. Repreende toda e qualquer enfermidade, toda doença, todo mal. Seja repreendido agora pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, da glória, eu oro por cada um dos teus filhos que esteve conosco até agora. Que a tua poderosa mão alcance a vida deles. Que a tua poderosa mão alcance a casa e a família de cada um dos teus filhos. Chega com a providência, com a libertação, com a transformação, com o milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E quem acredita, digita amém. Se você crê que Deus ouve a oração e responde, digita amém, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta às 22h30 com mais um tema poderoso na escola Mudança de Mente, na escola Metanoia. Amém, Irene. Deus abençoe. Glória a Deus. Vem amanhã e traga mais um com você. Convida todos os seus amigos, convida a família. Esteja aqui, ajude alguém, traga alguém para a escola Metanoia. Emília Faustino, amém. Traga mais alguém com você para a escola Metanoia, para que haja uma mudança de pensamento. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo. Idman, Irene, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Quando o pensamento é transformado, as palavras são mudadas. Quando o pensamento é transformado, as ações são mudadas. E quando as ações são mudadas, toda a vida é mudada. Um abraço, queridos.
Deus abençoe forte, poderosamente seu lar e a sua família. Paz e prosperidade para todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus.